Olá pessoal, sejam bem-vindos ao mini curso de Bactérias e Arqueobactérias. Eu sou o professor Lucas Barbosa, especialista no ensino da biologia. Na aula anterior nós estudamos o tópico Estrutura Geral das Bactérias. Nós vimos a membrana celular, a parede celular, a cápsula, os flagelos, as fímbrias. Na parte interna da bactéria nós vimos o citoplasma, o citosol das bactérias. Vimos o material genético, o DNA, os plasmídios, né? Vimos também os ribossomos, aprendemos a diferenciar ainda as bactérias gram-positivas das gram-negativas. Na aula de hoje nós estudaremos as características gerais das bactérias, conteúdo extremamente importante que costuma cair nos vestibulares, no Enem e nos concursos. Então vamos lá a este tópico. Então, as bactérias, elas estão presentes nos mais diversos ambientes do nosso planeta. No ambiente aquático, terrestre, até mesmo no ar. Elas são seres unicelulares, ou seja, são seres dotados por apenas uma célula, mas nós vimos lá na aula de morfologia geral que as bactérias podem formar colônias. Aprendemos inclusive a dar nome a essas colônias, a depender da morfologia, assim. Elas têm um tamanho que varia de 0,2 a 5 micrômetros normalmente, tá? O que seria um micrômetro, professor? Bem fácil. Imaginem uma régua e imaginem a medida de 1 milímetro. 1 milímetro é bem pequeno. Então, se a gente pegar 1 milímetro e dividir em 1000 partes, uma partezinha dessa é um micrômetro. Veja que um micrômetro a gente não consegue visualizar a olho nu. A gente precisa de um instrumento tecnológico chamado microscópio para conseguir enxergar uma bactéria, né, de poucos micrômetros. Jamais você pode ver uma bactéria a olho nu. Elas possuem uma parede celular de peptídeo glicano, nós já vimos isso também nas aulas anteriores. Vimos também que essa parede celular, além de peptídeo glicano, predominantemente, né, ela possui ainda como estrutura química, como componentes químicos, o ácido teicoico e o ácido lipoteicoico. São seres procariontes, ou seja, seres vivos em que a sua célula não possui núcleo, não possui carioteca, membrana nuclear ou envoltório nuclear. E se as bactérias não possuem núcleo, elas também não vão possuir uma estrutura que a gente chama de nucleolo. O nucleolo ele não está presente nas bactérias. Nucleolo é uma estrutura das células eucariontes que tem a função de produzir ribossomos. O nucleolo ele é formado quimicamente aí por RNA ribossômico e proteínas. Nós vimos também que o DNA das bactérias ele é circular. Normalmente as bactérias só possuem um único cromossomo. E gravem que esse DNA, né, essa fita de DNA, essa molécula de DNA, ela não possui proteínas histonas. Então, cuidado com as questões de vestibular que dizem assim: o material genético das bactérias, ou seja, o DNA, contém proteínas histonas. Se você encontrar isso, você vai marcar que essa alternativa é falsa. Gravem isso. Podem possuir plasmídios, algumas bactérias possuem plasmídio, nós vimos isso na aula anterior, na aula de estrutura geral. O plasmídio é uma molécula de DNA circular extracromossômico de cópia independente. A forma de resistência das bactérias, a gente dá o nome de endósporo. E as bactérias podem ser autótrofas ou heterótrofas. As bactérias autótrofas são aquelas que produzem o seu próprio alimento. A partir de substâncias inorgânicas, as bactérias produzem o seu próprio alimento, que no caso é uma molécula orgânica. E ela pode fazer esse processo de duas formas, através da fotossíntese ou através da quimiossíntese. Na fotossíntese, a bactéria ela utiliza a energia solar para construir essa molécula orgânica. Já na quimiossíntese, a bactéria ela vai utilizar da energia química de uma determinada molécula para produzir essa molécula orgânica, que será o seu alimento.
Já as bactérias heterótrofas são aquelas que vão ingerir, digamos assim, né, o seu alimento. Elas precisam fagocitar o alimento do meio. Elas não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, não têm a capacidade de produzir a sua molécula orgânica, que será uma fonte para a sua nutrição e para a sua produção de energia. Pessoal, sobre o tópico características gerais, era isso. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo. Um grande abraço e até a próxima.